Oi meus amores, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante para eu saber a opinião de vocês. Agora fiquem com o vídeo. Eu fico tão triste em ver mulheres que sonham, que dão a vida para ter filhos e no final acabam não conseguindo, enquanto outras têm o privilégio de ser mãe e acabam sendo as piores mães desse mundo. Fica aí que tem história nova. Desde pequena, eu via minha mãe apanhar do meu padrasto. E como eu era uma criança, eu não podia fazer muita coisa. Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe precisou fazer uma viagem para o interior para cuidar da minha avó que estava doente. E nisso eu acabei ficando com meu padrasto. E foi quando começou toda a série de abusos que ele tentou fazer comigo. Diversas vezes eu acordei de madrugada com ele na minha cama, passando a mão em mim, mas eu fingia que eu estava dormindo porque eu tinha muito medo dele. E naquela época eu não tinha muita noção, não tinha muita consciência de que aquilo era errado e de que eu podia denunciar ele porque de fato eu era só uma criança. Mas ainda assim era uma tortura, porque além de durante a noite ele entrar no meu quarto, durante o dia, várias vezes ele ficava me mostrando as partes íntimas dele, sabe? Enfim, aquilo me assustava muito. Mesmo assim, quando a minha mãe voltou de viagem, eu resolvi criar coragem e contar pra ela, porque eu sabia que aquilo não poderia ser normal. Eu não gostava daquilo, eu odiava aquilo. Então eu criei coragem e contei pra minha mãe. E como ele era de fato um cara muito violento, ela resolveu fugir da casa junto comigo e os meus irmãos, no caso a minha irmã mais velha e o meu irmão mais novo. E nós fomos morar em o interior de um outro estado. E lá nós passamos muita necessidade. A minha mãe acabou ficando doente, não podia trabalhar e a gente passava real muita necessidade. Até que chegou um momento em que nós tivemos que morar na casa de outra pessoa de favor porque a gente não tinha mais aonde ficar. Um dia a minha mãe disse que tinha entrado em contato com os familiares que nós tínhamos na cidade onde a gente morava e falaram que o meu padrasto estava muito triste pela nossa partida e tal. Resumindo pra vocês, ele deu uma de vítima pra família e ninguém acreditou em mim. Todo mundo achava que eu estava inventando aquela história só pra fazer a minha mãe se separar do meu padrasto. Então a minha mãe conversou comigo e disse que estava nas minhas mãos o destino dela, de mim e dos meus irmãos. Que se eu tivesse mentido, era para eu falar a verdade, nós poderíamos voltar para casa e parar de estar passando necessidade, de estar em todo aquele sofrimento. Hoje eu entendo que ela acreditava assim, em mim, que ela sabia que eu estava falando a verdade, mas ela quis entrar na minha cabeça para que eu convencesse a gente a voltar para lá. E foi o que eu fiz. Eu fiquei com tanta pena da minha mãe, dos meus irmãos e por toda a situação que a gente estava vivendo, que eu acabei falando, confessando que eu tinha mentido e nós acabamos voltando para casa do meu padrasto. E eu achando que de repente ele fosse ficar com medo e não ia fazer mais nada, não. Quando nós voltamos pra lá, os abusos continuaram e continuaram ainda piores, mas eu já não podia fazer mais nada. Quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, o meu padrasto tentou agredir a minha mãe novamente fisicamente, mas dessa vez eu defendi ela. Dessa vez eu peguei uma faca e fui pra cima do meu padrasto pra tentar defender a minha mãe. Mas a reação dela não foi nem um pouco a que eu esperava. A reação dela me destrói por dentro até hoje. Nesse dia, o que eu recebi da minha mãe de fato foi uma surra. Depois que eu fui pra cima do meu padrasto, que eles pararam de discutir, em vez dela vir falar comigo, dela conversar, não, ela veio e me deu uma surra. E o meu padrasto falou pra ela que ele não ia aguentar aquela situação, que era pra ela escolher entre eu ou ele. E ela escolheu ele. E ela acabou me mandando pra casa de uns familiares do meu pai, de pessoas que eu nem sequer conhecia e ninguém nem sabia por onde andava o meu pai. A minha mãe só sabia que eles eram parentes do meu pai e me mandou pra lá. Só que eu era uma menina, né, de 14 anos, e toda aquela situação fez eu me rebelar, fez eu virar uma pessoa rebelde, fez eu dar muitos problemas pra toda a minha família. Ninguém entendia por que eu era daquele jeito, porque até então eu não tinha motivos nenhum pra ser assim. Eu só era uma menina rebelde que gostava de inventar histórias. Mas enfim, eu fui crescendo, fui vivendo a minha vida. Hoje eu tenho 32 anos, eu sou casada, eu tenho filhos, o meu marido é maravilhoso comigo, só que eu tenho uma série de problemas psicológicos, sabe? Eu faço tratamento, eu tomo medicamentos, porque a minha mãe e o meu padrasto estão juntos até hoje, mas a minha relação com ela nunca mais foi a mesma. Eu amo a minha mãe, eu sinto muita saudade dela, eu queria muito ter uma boa convivência com ela, mas hoje em dia, sempre que ela pode, ela joga na minha cara que ela se arrepende de ter me tido. Ela diz que se arrepende de ter salvado a minha vida, porque quando eu era pequena eu tive que fazer uma cirurgia cardíaca, né, que enfim, valia a minha vida, e ela fala que ela nunca devia ter deixado essa cirurgia acontecer pra me salvar. De fato, eu não entendo por que a minha mãe me odeia tanto. Eu sempre fiz e faço até hoje de tudo pra agradar ela, mas sempre que ela tem a oportunidade, ela joga na minha cara que é a pior coisa que aconteceu na vida dela. Óbvio que isso me desencadeou todos os problemas que eu tenho hoje. Sinceramente, tento enfiar na minha cabeça que a minha mãe é doente, porque eu não consigo entender como uma mãe odeia uma filha assim, de graça, só porque ela tentou defender ela, sabe? Só porque ela não queria que o pior acontecesse com ela. Também não entendem como uma mulher consegue trocar um filho ou uma filha que faria de tudo por ela por causa de um homem ou de uma mulher que não vale nada. Mas enfim, essa é a minha história.
Eu tô simplesmente sendo obrigada pela minha mãe a pedir desculpa para os meus tios por ter pedido para eles tirarem as crianças dele do meu quarto. Ei, fica aí que tem história nova. Cara, se você nunca passou por uma situação parecida com essa, parabéns, você tem sorte, porque é muito comum passar por esse tipo de situação. Comprei um terreno e comecei a construir uma casinha pra mim. Só que enquanto não fica pronta, eu ainda continuo morando com a minha mãe. E a minha mãe sempre foi o tipo de pessoa muito família, sabe? Que queria estar perto da família, que queria fazer isso, que queria fazer aquilo, e convida pra casa, vem almoçar, vem jantar e tal. Ela sempre foi muito nesse tipo, sabe? Só que eu nunca fui muito família, sabe? Até porque a minha família, gente, eu vou falar a real pra vocês, são um bando de gente fofoqueira, um bando de gente que fica falando mal dos outros, que vai pra tua casa, come do bom e do melhor e sai de lá falando mal de ti. Eles são nesse nível. Então eu nunca tive esse amor todo. A minha mãe, que Deus me perdoe falar, mas a minha mãe é muito besta pra minha família. Enfim, ela quer continuar, então a vida é dela, né? Eu também não vou ficar me metendo e dizendo pra minha mãe com quem que ela tem que falar, com quem que ela não tem que falar, quem que ela tem que ficar na casa dela ou não. Beleza. Certo dia, a minha mãe resolveu fazer um churrasco em casa, né? Na nossa casa. Churrasco de domingo e tal, já era muito costume fazer na casa de todo mundo, só que dessa vez aconteceu na nossa casa. Aí, beleza, eu acabei não participando desse churrasco porque era no domingo. Eu peguei plantão meia-noite, né, de sábado para domingo, e largava o meu plantão no domingo de meio-dia. Então, até eu terminar o trabalho, pegar a condução, tudo, eu cheguei em casa, já era perto de 2 horas da tarde. E eu tava estourada de cansada. E tava aquela galera toda lá em casa, família, periquito, papai, todo mundo. Mas ok, eu pensei, vou para o meu quarto, vou descansar e pronto. Eles que fiquem lá se matando, eu só quero dormir. Cheguei, cumprimentei todo mundo e tal, não sou mal educada, e fui direto pro meu quarto para tomar banho e tal. Eu já tinha comido no caminho para casa, então só fui para tomar banho e para deitar. Quando eu abri a porta do meu quarto, tinha simplesmente 4 crianças dormindo na minha cama. E aquilo eu já fiquei tipo, puta que pariu. Lá com a minha mãe e falei pra minha mãe que eu queria que os meus tios tirassem os filhos deles do meu quarto porque eu precisava descansar. A minha mãe olhou pra minha cara e falou que ela não ia pedir pra tirar porque eram crianças, precisavam estar dormindo, que não sei o que e tal. Eu olhei pra ela e falei, bom, primeiro que eles não tinham nem que estar aqui, né? Porque lugar de criança, de bebê, não é churrasco de família, me desculpa. A mãe falou que não, que ela não ia pedir, que era pra me parar de frescura, que era pra me deitar lá no quarto dela. Ou seja, eu tinha que dormir no quarto da minha mãe pra não tirar as crianças do meu quarto, da minha cama, do meu conforto. Falei não, como eu já estava estressada, né, por causa do cansaço, fui lá com os meus tios e falei, olha, eu quero dormir, dá pra vocês tirarem as crianças de vocês do meu quarto? Minha tia, que é a mais sem noção de todas, olhou pra mim e falou assim, mas são só crianças, não sei o quê, não tô nem te atrapalhando e tal. Falei, tô me atrapalhando sim, que eu quero dormir, vocês enfiaram as crianças de você na minha cama. Faz o favor de tirar. Eu já tava com muito estresse, já tava com muita raiva, então, ó... Tava nem aí, fui lá e falei, tira a criança de vocês da minha cama. Porque, gente, era todo tempo essa palhaçada na casa dos outros. Todo tempo. Aí a minha tia veio e me chamou de mal educada porque eu tava pedindo pra tirar as crianças da minha cama. Eu falei pra ela que se eu era mal educada, ela era sem noção, porque ela tava vendo que eu tinha acabado de chegar em casa de um plantão de 12 horas, que eu queria dormir, e eu não podia dormir porque a filha dela tava na minha cama. Aí a minha tia foi e tirou. Só que ela tirou, ficou com raiva e foi embora. Os meus outros tios foram, tiraram as crianças da minha cama e foram embora com raiva. Aí a minha mãe veio pro meu lado querer brigar comigo porque eu tinha pedido pra eles tirarem as crianças da minha cama. Eu falei, por que tu não deitou na minha cama? Eu falei, por que tu não botou eles na tua cama? Aí a minha mãe virou pra mim e simplesmente falou que ela não via a hora da minha casa ficar pronta pra eu ir embora de lá. Só porque eu pedi a minha cama pra deitar. Cara, quando ela fez isso, foi uma facada que me deram, sabe? Ver a minha mãe falando que ela não via a hora de eu ir embora, só porque eu queria dormir, só porque eu queria descansar, só porque eu queria o meu quarto e a minha cama. Aí eu não falei nada, né? Tipo, eu engoli aquilo no seco, mas na hora os meus olhos começaram a encher de lágrimas. Peguei, fui pro meu quarto. Não consegui nem dormir, comecei a ficar com a cabeça muito inquieta, fiquei muito agitada com aquela situação. E os meus tios lá, ó, metendo pau em mim no grupo da família, porque eu não tava no grupo da família. Como eu falei pra vocês, eu não gosto nem de ter contato com esse povo. Eu não tava no grupo da família, mas eu tinha uma prima minha, que era muito minha amiga, que estava nesse grupo, e ela tava me mandando todos os prints, todas as mensagens, tudo estavam falando de mim. Gente, eles estavam metendo pau em mim, me chamando de mal educada, me chamando disso, me chamando daquilo, dizendo que eu não tinha consideração com eles, que eu não tinha consideração com as crianças, que não sei o quê, era uma péssima pessoa e tal. Estavam, ó, me xingando do que tudo que vocês podem imaginar. Minha mãe lá no grupo pedindo desculpa por mim.
pedindo desculpa no meu nome. Falei, louca, eu nem vou pedir desculpa, que já tu tá pedindo já. Nisso, ela veio no meu quarto e começou a falar que era pra eu pedir desculpa pros meus tios, porque eu tinha sido mal educada, porque eu tinha sido isso, porque eu tinha sido aquilo. E eu falei pra minha mãe que eu não ia pedir desculpa, porque o que eu tava pedindo era meu, era minha cama, era meu quarto, eu não tava exigindo nada demais. Ela tinha que entender que eu tava acordada desde, tipo, de meia-noite até meio-dia, eu precisava descansar. E aí a gente começou a discutir, né? Porque ela queria que eu fizesse uma coisa, eu falei que eu não ia fazer e eu não fiz. Só que no meio da discussão ela voltou a dizer que ela não via a hora de eu ir embora de lá. Aí eu peguei, não aguentei, falei pra ela que ela não precisava nem esperar a minha casa ficar pronta. Comecei a arrumar todas as minhas coisas e fui pra casa do meu namorado. Cheguei lá, eu desabei em choro, né? Porque eu fiquei, tipo, muito arrasada que a minha mãe tinha me falado aquelas coisas só porque eu tinha tirado pessoas do meu quarto. Desabei em choro, né? Aí eu passei uma semana sem falar com a minha mãe. Nessa uma semana ela veio atrás de mim pedindo para eu voltar para casa e eu falei que eu não ia voltar, que eu ia ficar morando lá com meu namorado até a minha casa ficar pronta. E o meu namorado, graças a Deus, sempre foi um anjo comigo, sempre me apoiou, me ajudou em tudo. Ele foi o primeiro a dizer que eu não ia voltar para casa da minha mãe, que era para eu ficar lá com ele até a minha casa ficar pronta. E foi o que eu fiz. Eu voltei a falar com a minha mãe, obviamente, né, porque essa foi uma situação que, ao meu ver, não era algo suficiente para eu nunca mais falar com a minha mãe, mas eu não voltei a morar com ela. E com a minha família, que eu não voltei a falar. Com os meus tios e tal, não voltei a falar. E nem quero, não quero nem contato. Hoje em dia, de vez em quando, a minha mãe ainda joga assim um chavequinho pra mim, uma conversinha e tal, pra ver se eu volto a falar com eles, mas eu falei que não vou voltar, que eu não faço nem questão. E que se alguém tem que me pedir desculpas, são eles e não eu. Aí ela fica com raiva e tal, começa a querer brigar, eu já nem dou mais confiança, vou embora e a gente vai se virando desse jeito. Mas agora, sério, me digam aí, eu tô errada em ter tirado essas crianças do meu quarto no momento em que eu precisava descansar? Porque de tanto meterem na minha cabeça, eu tô começando a achar que eu tô errada. Enfim, comentem a opinião de vocês, que eu quero saber. Eu tenho memória a partir dos meus 8 anos de idade. Morava eu, meu pai e minha mãe. Meu pai, ele era um cara muito trabalhador. Ele era legal para as pessoas de fora. Todo mundo gostava dele. Todo mundo via como um cara exemplo. Mas dentro de casa, meu pai era um monstro. Batia na minha mãe? Não. Ele espancava ela. Era puxão de cabelo, mordida, murro, soco, tapa e até facada. E toda vez a gente tinha que levar minha mãe para o hospital. E sempre era desculpas, tipo, ela caiu da escada, ela não tá muito bem, ela tá tomando remédio controlado. Quando meu pai deu uma facada na minha mãe, ele chegou no hospital falando que ela estava tentando se matar e que ele estava com muito medo de perdê-la. Eu apanhava também. Ele me batia sem eu ter feito nada. Só de estar assistindo toda aquela cena. Se ele olhasse para mim, eu apanhava. Então eu comecei a ter voz. Comecei a querer defender minha mãe. Já que eu apanhava de qualquer jeito, não tinha motivos para eu ficar calada. 2 anos depois, a empresa do meu pai faliu. O dono da empresa começou a ficar viciado em drogas e em jogo. E ele começou a apostar. E ele começou a apostar muito dinheiro. Começou a deixar a empresa sem fundos. Até que chegou o momento em que ele não conseguia sair do vício das drogas e nem dos jogos. E decidiu apostar a própria empresa. Conclusão, ele perdeu a empresa na aposta. E aí todo mundo ficou desempregado, porque o dono da empresa não ia executar a função que era. E ia vender tudo que ele tinha recebido. Meu pai ficou desesperado, minha mãe também, porque ele era quem pagava as contas, aluguel, água, luz, comida, tudo. Não sabíamos o que fazer. Então decidimos ir para a casa da minha avó, a mãe do meu pai. Era um bairro muito simples, uma qualidade de vida totalmente baixa, muito humilde. Mas a casa da minha avó era muito grande. Era uma casa que não tinha reboco na parede, mas tinha 4 quartos. Não tinha porta no banheiro, mas tinha uma cozinha bem grande e uma área bem legal. Lá na casa da minha avó, morava minha avó e meu avô, um tio que sempre foi encostado e agora eu, meu pai e a minha mãe. Como eram 4 quartos, era um quarto para os meus avós, um quarto para os meus pais, um quarto para o meu tio e o outro quarto para mim. E assim foi por muito tempo. O tempo foi passando, eu fui crescendo, até que eu menstruei. Eu virei moça. E o meu corpo mudou totalmente, comecei a ter peito, ter bunda.
Um dia, tinha uma televisão na área da casa da minha avó. Foi a primeira vez que eu me lembre. Eu e minha avó gostavam muito de assistir a novela das 9 da Rede Globo juntas. E quando eu passei, o meu tio deu um tapão na minha bunda com muita força. E naquele momento, eu me senti muito desconfortável. Eu tinha por volta ali dos meus 12 anos, 13 anos de idade. E também comecei a perceber que os olhares dele pro meu rumo era diferente. Mas fiquei matutando aquilo na minha cabeça, que eu sabia que aquilo não era legal, que aquilo não era certo. Mas os meus pais eram muito fechados, eram carentes de informação, os meus avós também, era todo mundo muito ali, daquele alienado, com aquela mentalidade ali pequena. Eu deixei passar, o tempo foi passando e, sinceramente, eu esqueci que aquilo tinha acontecido. Até que um dia eu acordei e os meus avós e os meus pais tinham ido para missa. Eu fui tomar o meu banho. E quando eu tomei banho, como eu disse, o banheiro era de cortina, não tinha porta. Meu tio entrou. E é óbvio que eu pedi para ele sair. E eu fiquei gelada. Aqui na minha garganta, eu não sei se vocês já sentiram um nó na garganta, mas minha garganta apertou. Eu não conseguia falar. E ele simplesmente começou a me apalpar, a me chupar mesmo, a pegar em todo o meu corpo, e ele consumou o ato. E me deixou jogada lá no chão. E eu lembro que ele falou pra mim: eu te mato. Se você falar isso pra alguém, eu te mato. E saiu. E eu não tive coragem de falar isso pra ninguém. Ele nunca mais me tocou depois daquele dia, até então. Nem chegava muito perto de mim. Aquilo me tranquilizava, de certa forma. Porque eu já estava tão doente, mal, ter que conviver na mesma casa que ele, ter sido ameaçada. Eu mudei, meu brilho sumiu, eu não conversava, eu não sorria, eu não comia e ninguém percebeu. Todo mundo que percebia falava: é a idade, é fase. É a idade. Mas ninguém nunca me perguntou. Talvez tivesse perguntado, eu também não teria coragem, não sei. Não sei que a pessoa introduzisse esse assunto. Mas eu não conseguia abrir minha boca. Eu não conseguia falar. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante. E até o próximo vídeo. Fui!